Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Este é o nosso canal Semeando a Palavra, um canal para divulgar a Palavra de Deus. E eu agradeço você pela tua presença, mas já peço para você de antemão, não deixe de colocar o seu like, de se inscrever no meu canal e também compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais. Como eu sempre digo, é muito importante que você faça isso para que o nosso canal possa crescer dentro da plataforma do YouTube. Nós vamos agora para uma breve vinheta e em seguida nós estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Muito bem, obrigado pela tua paciência, obrigado por ter esperado até agora. Eu quero agora convidar você, meu querido, e você que está aí do outro lado, que está de posse da Palavra de Deus, da Bíblia, abra comigo no livro de João. O livro de João é o quarto livro do Novo Testamento, livro de Mateus, Marcos, Lucas, depois vem João. João capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, queridos? Eu queria trazer uma mensagem para nós. Na realidade, eu usei esse tema que está no livro de João para mostrar algo sobre adultério. Eu não vou trazer a mensagem em cima disso que esta mulher cometeu na resposta de Jesus, não. Mas eu queria trazer esse tema para nós, adultério. Tema de adultério. E como introdução, qual será o sentimento de alguém que adultera ou sofre adultério? Com certeza, adultério é uma traição muito maligna. E isso é o tipo de traição que as pessoas às vezes sofrem, outras pessoas cometem, mas a pergunta é: qual será o sentimento de uma pessoa dessas? Será que uma pessoa que adultera, quando ela sai daquele ambiente onde ela cometeu adultério, ela sai feliz da vida? Ou uma pessoa que sofreu adultério, como é que ela se sente depois disso? Então nós vamos falar um pouquinho sobre 3 situações que envolvem adultério, sobre 3 tipos de adultério que eu quero colocar para nós. Esses 3 tipos de adultério foi algo assim que Deus colocou no meu coração e eu queria trazer para a gente nesse momento, que eu creio que vai trazer edificação na tua vida, pelo menos
para você conhecer melhor, não somente esse adultério da carne, mas outros tipos de adultério que eu entendo que existe. Espero que você nunca tenha sofrido isso na vida, porque as pessoas que eu conheço que sofreu falam que realmente é algo muito ruim. É um sentimento muito terrível para você contornar. Não é fácil porque depois você talvez tenha ainda que perdoar aquela pessoa que cometeu esse adultério com você, que traiu você. E aqui nós vamos ver que não é somente o adultério da carne. O adultério da carne é aquele mais conhecido. É aquele em que o homem e uma mulher cometem um contra o outro. Aquele cara, por exemplo, que é marido, cometeu adultério contra a sua esposa. E ela depois descobriu. Pensa, que situação difícil. Aquele adultério, por exemplo, de duas pessoas que moram juntas, às vezes não são nem casados, até mesmo de casal de namorados, que também não é uma coisa muito boa de se engolir, mas sabe que eles não têm ainda um compromisso como família, mas é alguma coisa que acaba mexendo com a moral da pessoa, acaba mexendo com a honra da pessoa. Então é muito importante que a gente entenda isso. Então nós vamos falar primeiramente aqui desse primeiro adultério, que é o adultério da carne. É aquele que conhecemos como traição entre homem e mulher, marido e esposa. Querido, esse adultério, como a gente vê aqui, nessa parte onde esses homens levaram esta moça, esta mulher até Jesus, dizendo que ela foi presa num flagrante adultério, e que Moisés ensina na lei que essas pessoas têm que ser apedrejadas. Aqueles homens também, de certa forma, eles já tiraram a culpa de cima deles, jogaram a culpa na lei. Então eles dizem que a lei de Moisés determina isso e ponto final. Então aquela pessoa que cometeu adultério não tem perdão. Aquela pessoa que cometeu adultério, o destino dela é a morte. E nós sabemos que Jesus, ele não veio para decretar morte para ninguém, ele veio para trazer vida. Então Jesus, na sua imensa sabedoria naquele momento, ele desafia, ele faz um desafio para aqueles homens. Já que vocês estão me dizendo que o adultério é algo que na lei de Moisés condena com a morte, eu quero que vocês então, aquele que não tiver nenhum tipo de pecado, que então atire a primeira pedra. E aqui Jesus, naquele momento, ele se abaixou, ficou quietinho no canto dele, aquela mulher não foi apedrejada, e aqueles homens, de certa forma, foram confrontados por aquela palavra de Jesus, e eles foram aos pouquinhos largando as suas pedras e indo embora. Esse foi o adultério que nós entendemos que é o adultério da carne, que aqueles homens pregavam que era passivo de morte, mas Jesus voltou para mostrar que não. Jesus veio para mostrar que não. Jesus mostrou para aqueles homens que já que eles se achavam tão poderosos para decretar a morte daquela mulher, então me mostra primeiramente que você não tem pecado. E aqueles homens foram confrontados pela palavra de Deus, e aquelas pedras foram largadas, aqueles homens foram, tinha até mulheres no meio também, mas aquelas pessoas foram embora, e aquela mulher ficou no final somente ela e Jesus. Jesus faz aquela pergunta, né? Cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela fala, não, nenhum deles me condenou, Senhor. E aí Jesus fala para ela, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Que estas coisas sirvam para cada um de nós como um exemplo, para que nós não venhamos cometer novamente. Que não venhamos, por exemplo, cometer um engano hoje, um erro hoje, um pecado hoje, e amanhã nós esquecermos que isso aconteceu e voltar a fazer a mesma coisa. Então a palavra de Jesus é bem clara, vá e não peques mais. Então esse é o adultério da carne, aquele adultério que aquela mulher estava sendo cobrada na lei, mas que acontece nos nossos dias por parte de homens e de mulheres. E esse adultério com certeza não é uma coisa muito fácil da pessoa engolir. Quando a mulher descobre que ela foi traída, já pensou? O que vai acontecer na vida dela dali para frente? Algumas mulheres tomam nojo do seu esposo e não quer mais saber dele na vida dela. Quando a coisa acontece ao contrário, se torna pior ainda,
porque é muito mais difícil para o homem aceitar esse adultério do que para a mulher. Eu não sei dizer para você por quê, mas, por exemplo, a mulher talvez por causa da questão dos filhos, quando já tem filhos, por causa da questão às vezes da segurança, ela avalia melhor, fala, é melhor eu perdoar o meu marido, e se ela tem uma vida confortável do lado dele, se ele não é um homem agressivo, se ele é um homem até bom, só que naquele momento ele caiu numa questão ali que infelizmente trouxe aquilo para a vida deles. E às vezes a mulher, por causa da questão do conforto do lado do marido, da família, por causa justamente dos filhos, ela acaba aceitando. Não é uma coisa fácil de aceitar, não é uma coisa fácil de se perdoar, mas com certeza algumas pessoas têm essa condição de fazê-lo. Por outro lado, o homem já tem essa questão de, por causa um pouco da questão da moral, da honra, o homem tem muito disso, de não querer aceitar. Muitas vezes ele até entende que ele foi traído, que aquilo ali foi um momento de fraqueza, sei lá como é o nome que eles dão para isso, mas é muito difícil para aquele homem poder aceitar aquilo. Mas eu queria também trazer uma outra coisa de confrontação com relação ao casal, com relação à traição entre homem e mulher, que é essa traição da carne. Queridos, eu acho que muito difícil alguém trair quando ela tem coisas na casa dela, diante da família, junto da família dela. É muito difícil uma pessoa dessa trair quando ela tem um tratamento especial. Você pensa, por exemplo, numa mulher que ela tem uma vida excelente do lado do seu esposo, tanto na questão família, tanto na questão família, lar, tanto na questão tratamento entre ela e o marido, como é o respeito entre eles, como é a comunhão entre eles e principalmente como é o relacionamento íntimo entre eles. Normalmente, tanto a mulher quanto o marido, eles não vão ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, de fraqueza que possa levá-los à traição se eles têm uma vida boa, uma vida estável. Então, eu quero trazer para nós como ensinamento, qual é a melhor maneira, por exemplo, de um marido e uma mulher viverem de forma que eles possam ter confiança no outro e que aquilo não vai acontecer uma traição. É justamente na questão relacionamento. É o homem tratar a mulher como a mulher merece ser tratada. É o homem tratar a esposa, aí é outra parte, como ela merece ser tratada. É o homem tratar a sua amante como ela merece ser tratada. Amante que eu falo, esposa, que estão morando ali, que estão casados devidamente. E isso também serve para o marido. Se a mulher o trata como ele tem que ser tratado, como homem, como marido e como amante, não terá motivo nenhum para essa pessoa procurar algum tipo de alegria nos braços de outra mulher. E a mulher também nos braços de outro homem. Então tudo isso envolve a questão do adultério. Eu não estou dizendo para vocês que não tenham pessoas que já têm uma mente deturpada e para eles o que importa é aquilo, o que importa é o prazer ali no sexo, aquelas coisas todas, pessoas totalmente alienadas ou pessoas que cresceram sendo ensinadas que esse é a parte principal. Então nós precisamos entender que esse adultério, ele tem raízes. E essas raízes do adultério é justamente no fracasso daquelas pessoas, no caso do homem e da mulher, em tratar um ao outro, em respeitar um ao outro, em manter ali uma relação íntima entre eles, de forma que essa relação íntima os satisfaça, para que eles não vão buscar, por exemplo, nada fora do seu lar. Esse que eu entendo é o tratamento que é dado, esse que eu entendo é justamente a questão do adultério, que ele pode acontecer se a pessoa não levar as coisas dessa forma. Não estou dizendo a você que não vai acontecer mesmo você fazendo tudo isso. Pode acontecer por causas múltiplas, porque a gente sabe que o diabo é sujo. Ele vai pegar um casal que ele sabe que a mulher anda corretamente ali,
diante do seu esposo, é uma excelente esposa, é uma excelente mulher, é uma excelente amante dentro do reduto deles ali, mas ela pode colocar um filho do inferno ali do lado daquela mulher tentando seduzi-la. A mesma coisa é o marido. Então nós temos que vigiar na terra, queridos. Essa questão do adultério existe uma necessidade de grande vigilância da nossa parte, para que nós não venhamos cair na tentação. A palavra de Deus nos fala da tentação, que o homem será tentado, mas a partir do momento que ele foge dessa tentação da aparência do mal, se torna mais fácil de ele conseguir se livrar daquilo. Isso é para o homem e para a mulher. Então, essa primeira parte do adultério que eu quero falar é justamente sobre a questão do adultério da carne. Esses conselhos que eu deixei nesta mensagem, nesse primeiro tópico, é para que nós possamos compreender qual é o homem que nunca, de alguma forma, não olhou para uma mulher e não passou na mente dele alguma coisa diferente. Mas se esse homem ele tem um tratamento na casa dele, um tratamento ideal com a sua esposa, ele tem uma mulher que é companheira, que é amiga, que é fiel, uma mulher que o trata com todo respeito dentro do lar, uma mulher que cuida dele como ela tem que se cuidar como esposa, e uma mulher que é receptiva para ele na intimidade. Aquele homem, só se ele for muito sem vergonha, só se ele for muito canalha, para ele não parar para pensar e falar, não, peraí, eu tenho tudo que eu preciso dentro do meu lar, eu não preciso disso. Da mesma forma, o outro lado, a mulher. Se a mulher é uma pessoa que ela é bem tratada pelo seu marido, com todo o respeito, um homem que a respeita, que trata com toda a educação, um homem que a trata de uma forma como esposa, que faz para ela, que traz para ela todas as coisas que ela precisa, que trata ela com o devido respeito como esposa, que supre as suas necessidades, no tocante às necessidades básicas, as necessidades que a mulher tem. E no que diz respeito à sua intimidade, ele é um homem também receptivo às necessidades dela, é um homem que ele supre as necessidades dela no que se diz respeito à intimidade. E esta mulher resolver trair, essa mulher, desculpa a expressão, ela está muito errada. Ela está deixando o diabo, Satanás, trabalhar na mente dela de uma forma tremenda. Então precisamos entender isso. A traição, o adultério, ele vem principalmente por causa disso. Pode acontecer outras causas que eu não estou enumerando aqui, que nem estou me lembrando agora, mas é uma coisa que nós precisamos ter realmente essa compreensão. E aí temos também uma segunda parte, que eu quero falar também, que eu chamar também de adultério, que é o adultério, é aquele que a pessoa se vende para tirar proveito. Você pensa que não? Você pensa que não é um adultério mental, que é o adultério mental que eu estou falando aqui? O adultério, por exemplo, que você se permite na vida profissional. Quantos homens não se corrompem? Isso que nós vemos na política do nosso país, esses homens que desviaram dinheiro público, que mandaram dinheiro para todas essas nações que são comunistas, homens que se prevaleceram de dinheiro público aqui no nosso país, aquilo nada mais é do que um adultério mental. Profissionalmente, queridos, eu vivi isso no meu tempo de trabalho. Eu lutei contra isso a minha vida inteira. Eu tentei lutar contra essas coisas durante a minha vida inteira e consegui sair dali ileso, porque as coisas que eu tenho na minha casa foram conquistadas com trabalho. Mas eu convivi com pessoas que tentaram me seduzir para isso. Eu convivi com pessoas que tentaram me tirar da vida que eu levava, me prometendo coisas. Olha, vamos fazer isso aqui, vai ser bom para você, meu irmão. Você vai ganhar. Você, olha, tá vendo aqui? E aquilo, quando você não tem comprometimento com a verdade, com a justiça, você acaba caindo. Eu quero dizer para você que está me assistindo do outro lado, eu poderia nesse momento eu tenho uma propriedade que é uma herança dos meus pais, que com muito sacrifício eu consegui construir num terreno que meus pais compraram quando eu tinha 4 anos de idade. Eu consegui construir uma casa onde eu consegui criar meus filhos com dignidade. E hoje é a herança que eu tenho para eles, eu não tenho mais nada. A maior herança que eu tenho para os meus filhos é justamente o caráter, a moral que eu ensinei para eles. Isso é a herança que eu estou deixando para eles.
O legado de vida que eu vou deixar para meus filhos no dia que eu partir daqui é um legado de honestidade, de honra. Eu não tenho propriedades para deixar para meus filhos, como meu pai não deixou para mim também. Meu pai tem um apartamento, construiu. Durante a vida inteira dele, ele comprou um apartamento, onde mora hoje uma das minhas irmãs. Aquilo é uma herança da família que ninguém está preocupado. O dia que Deus achar de levar alguém cismar de fazer aquilo, dividir aquilo entre os irmãos, não estou preocupado com aquilo, porque meu pai nos ensinou coisas diferentes. Mas eu tive, durante a minha época profissional, eu fui assediado muitas vezes, e se eu não tivesse lutado contra aquilo, eu poderia ter me adulterado, ser adulterado a minha mente, me prostituído mentalmente, que seria o nome mais correto. Profissionalmente eu vi muitos amigos tombando. Sinto em informar que eu vi servos de Deus se dobrando diante dessas coisas. Isso foi uma coisa que eu entendi que era uma coisa maligna, mas infelizmente eu vi isso acontecer. A outra questão também é a prostituição social, sabe? De você se permitir se prostituir, se você se permitir se adulterar pelas coisas da sociedade, sabe? De você permitir, por exemplo, que você vê as coisas acontecendo na vida de outras pessoas, coisas que você sabe que é errado, e você permitir que aquilo entre no teu coração. Você permitir, por exemplo, que os teus filhos se adulterem, vamos dizer assim, que seus filhos se vendam, que seus filhos se tornem objetos por causa da sociedade. Na minha casa não, eu nunca permiti isso acontecer. Se eu visse um filho meu fazendo qualquer coisa que não estava correto diante de Deus, principalmente, que não estivesse correto dentro da sociedade, eu era o primeiro a falar. Eu nunca admiti essas coisas dentro da minha casa. E esse adultério social existe. Queridos, eu vi coisas aí durante muito tempo aí que é uma coisa que não dá nem para comentar. Coisas que as pessoas permitiam entrar dentro da sua casa, porque ele quer ser igual aos outros. Eu vi famílias, ouvi falar, não vi, mas eu ouvi falar, até mesmo de famílias próximas, permitirem seus filhos trazerem seus namorados e namoradas para dentro de casa. Isso é uma adulteração mental, é adultério da mente, um adultério social, é prostituição da mente, queridos. Você permitir que um filho faça uma coisa dessa. Nós sabemos que nossos filhos não são santos, e a gente vai lutar contra isso durante toda a nossa vida, principalmente aqueles que já têm, meus filhos já são casados. Eu já hoje, graças a Deus, eu creio que meus filhos estão encaminhados nas mãos do Senhor, e não há de acontecer mais nada em nome de Jesus. Mas aqueles que têm filhos adolescentes ainda, cuidado, não permita, não deixe que a sociedade venha prostituir a tua mente, venha adulterar a sua mente, e você achar que você tem que ser igual a eles. Aí vem uma outra situação também, que é muito complicada, que é a questão política, é a adulteração da mente na política. Queridos, nós estamos vivendo um ano eleitoral em toda a nação brasileira. Vamos estar vendo aí homens e mulheres se candidatando a prefeitos e a vereadores em todas as cidades. E nós vemos também no meio disso quantas pessoas não têm se deixado adulterar por essa gente. Pessoas que aceitam uma miséria, como é que se diz? Aceita uma migalha oferecida por essas pessoas em troca do seu voto e o voto da sua família. Isso é adulteração também. Isso é prostituição também. É a prostituição da mente. Não permita que isso aconteça na tua vida. Eu já falei isso porque eu tenho um outro canal que não tem nada a ver com esse. É um canal que eu falo sobre política social, falo sobre a sociedade, falo sobre os problemas da nossa cidade. Eu até não tenho dado muita trela para esse canal, para não parecer que eu estou querendo me envolver com isso, que eu não tenho essa intenção, não tenho intenção de falar mal de ninguém, mas eu tenho comentado muito, é um alerta que eu trago, sabe, com relação à política. Não se deixe prostituir pelas ofertas.
Quando alguém oferecer alguma coisa para você, ele está tentando te adulterar. Se essa pessoa vem te procurar depois de eleito para te oferecer um trabalho, é diferente. Mas isso com certeza ele não vai vir fazer. Pode ter certeza disso. São poucos que possam fazer isso. Porque se ele vir procurar você, é porque ele está procurando alguém que realmente tenha qualidade, se ele conhece o teu trabalho e vai oferecer para você um cargo. Agora, se ele te oferecer isso antes de ser eleito, para mim isso aí é corrupção. Para mim isso aí é adulteração. Para mim isso aí é prostituição da mente. Está tentando prostituir a tua mente. Cuidado. E finalmente, até no meio familiar. Pessoas dentro da própria família tentando tirar proveito de outros. Pessoas que tentam adulterar outras pessoas, prometendo coisas que talvez ela não possa cumprir. Isso acontece muito na vida social das pessoas, na vida familiar. Então nós precisamos tomar um cuidado especial com isso. E para a gente encerrar, queridos, o terceiro adultério, que é o adultério espiritual. Esse é pesado. É quando você trai o amor de Deus. Quando você trai aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Talvez esta é a pior adulteração que uma pessoa pode cometer. É quando ela trai o próprio Deus. É quando ela trai a cruz de Cristo. Aquela cruz onde Jesus foi pendurado nela, onde ele verteu o seu sangue pela minha e pela sua vida. Essa é a pior adulteração que tem. É quando você e eu, falo também de mim, porque ninguém está livre disso, é quando nós já conhecemos o caminho do Senhor, nós recebemos as bênçãos do Senhor, nós recebemos o emprego que nós queríamos. Olha, eu lutei tanto, eu orei tanto por esse trabalho, aí Deus abençoou a minha vida. Tchau, Senhor, não preciso mais de você. Isso também é adultério. É adultério espiritual, é quando você diz para Deus que você não precisa dele. Você quer ver uma forma de você adulterar Deus? E eu não quero que você me entenda mal, porque tem muita gente que acha que pastor fala muito em dinheiro, mas eu vou falar aqui para você que está me ouvindo do outro lado. Não sei se alguém da congregação que eu dirijo vai ouvir, mas eu quero deixar isso bem claro, que é a maneira que eu penso. Pensa numa pessoa que está dentro da igreja, aceitou Jesus, teve a sua vida transformada, teve a sua família transformada. Aí ela botou seu joelhinho no chão. Ai, Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso ganhar melhor, eu preciso disso. Ela é dizimista porque ela ganha pouco. Aí ela ganha melhor, conquista um salário melhor, está ganhando um excelente salário que ela pode trazer coisas maravilhosas para sua família. Agora eu não posso dizimar mais porque um salário desse. Você acha que eu ganho hoje 5 mil reais? Estou falando de alguém que poderia, não estou dizendo que ninguém falou isso, não estou usando a vida de ninguém, pelo amor de Deus. Mas pensa numa pessoa que ganhava um salário mínimo e de repente ela lutou, Deus prosperou a vida dela, Deus capacitou para que ela pudesse fazer um curso, uma faculdade, e aí depois ela consegue um salário melhor, está ganhando aí o dobro, o triplo, 4 vezes mais do que ela ganhava. Aí essa pessoa pensa, poxa, eu estou ganhando hoje 5 mil por mês. Pô, eu vou tirar 500 reais para dar de dízimo? Não, é muito. Ah, me desculpe o pastor da igreja lá, ele vai ter que se virar, vou continuar entregando o dízimo que eu entregava. Queridos, isso é uma vergonha. Se você pediu, você orou, você clamou ao Senhor, por isso que eu estou falando, isso é adultério espiritual. Eu não estou falando de pessoas que ganham um grande salário lá fora por ela ter conseguido os seus objetivos, mas é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Agora, aquele que chegou numa igreja, conheceu a igreja numa época que ele estava passando o maior perrengue, aí aquela pessoa foi abençoada, Deus abriu uma porta de emprego, ela ganhava pouco, mas ela foi abençoada, ela aprendeu que o dízimo nós devolvemos para Deus, não é que nós estamos tirando do nosso salário, estamos devolvendo. Deus não nos cobra tudo, porque Ele nos capacita para o que nós temos. Aí nós vamos lá, pegamos aquele valor e entregamos ali, cheio de fé. Oramos a Deus, Senhor, eu preciso de um trabalho melhor. Fui à luta, estudei, trabalhei, conquistei. Aí Deus abriu aquela porta maior. Aí aquela pessoa
Depois que ela começou a ganhar melhor, ela falou, não dá não, estou ganhando bem, olha o valor que eu tenho que entregar de dízimo, eu não vou entregar não. Isso, meu querido, desculpe falar para você, se você é uma pessoa que age dessa maneira, isso é adultério espiritual. Quem está lá fora no mundo, não, lá eles não conhecem a palavra de Deus, mas quem está dentro da igreja, ou mesmo aquela pessoa dentro da igreja, conhece a palavra de Deus, recebeu as bênçãos do Senhor, e depois que ela recebeu aquilo que ela buscava, ela foi embora, não precisa mais. Eu já tive pessoas que chegou na igreja, veio falar comigo, que precisava que eu orasse pelo currículo dessa pessoa. Eu fui, orei pelo currículo dele, ungi a vida dele, profetizei na vida dele, e aquela pessoa estava vindo nos cultos, ela estava trabalhando, um biquinho aqui, um biquinho ali, não era esse trabalho totalmente com horário e tudo mais, não era registrado, fazia um biquinho para sobreviver, e Deus estava abençoando, ela estava vindo na igreja. Até que um dia essa pessoa veio me procurar e falou, olha, eu tenho uma entrevista segunda-feira, eu preciso desse trabalho, é um trabalho bom, eu queria que você orasse pela minha vida. Eu falei, vem cá, vamos orar. Orei pela vida daquela pessoa, ungi ela novamente, profetizei na vida dela. No dia seguinte aquela pessoa foi naquela entrevista. Passado um dia eu encontrei aquela pessoa, ela falou, poxa pastor, que legal, consegui aquele emprego, estou trabalhando naquela empresa, maravilha, glória a Deus. Não vi mais aquela pessoa, ela sumiu da igreja, ela não precisava mais da igreja, ela não precisava mais de Jesus, que a igreja, na realidade, não é a igreja que faz alguma coisa, quem faz é Cristo, quem faz é o Senhor, e aquela pessoa sumiu da igreja, não voltou mais. Por que isso? Isso é traição ao Senhor, não é a mim não. Eu como pastor, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para atender você quando você chegar, eu estou aqui para atender a tua família, eu estou aqui para orar por você, para orar pela tua família, para orar pelos seus filhos. Eu não vou colocar nenhum peso de pecado nas tuas costas, eu não vou dizer para você nada disso que eu estou falando aqui nessa mensagem. Por isso que eu estou lançando essa mensagem, ela é aleatória. É para qualquer pessoa que seja de qualquer ministério que esteja agindo dessa forma. Eu não estou lançando essa mensagem para ninguém especificamente, é para qualquer pessoa. Então pensa nisso. Os 3 adultérios: adultério da carne, da mente e do espírito. Cuidado, queridos. Cuidado para que a gente não venha cometer isso. Porque depois que a gente acaba cometendo isso, é muito difícil você voltar atrás. Eu quero dizer para você que é muito difícil, porque tem pessoas que as pessoas não conseguem mais voltar para o caminho. A pessoa que adulterou na carne, ela não consegue parar mais. Parece que o diabo coloca na vida dessa pessoa um espírito maligno que não deixa essa pessoa sair mais. A pessoa que começa a ter contaminação, adultério na vida pessoal, na vida familiar, na vida política e na vida profissional, dificilmente essa pessoa consegue sair depois. Por quê? Porque o diabo coloca um espírito maligno ali para acompanhar aquela pessoa. E você também que comete essa traição espiritual com o Senhor, com certeza vai ser difícil você largar isso depois. Você precisa de muita oração. Queridos, pensa nisso aí. Eu não estou aqui trazendo nenhuma condenação para ninguém. Eu estou falando de um assunto que eu acho que é relevante em todos os aspectos que eu falei. Tanto no aspecto da carne, quanto do mental, quanto do espiritual. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar e depois eu quero estar fazendo as considerações finais. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por esta palavra, pelas vidas que estão do outro lado assistindo, por cada pessoa, Senhor, que de alguma forma ouvindo esta palavra vai tomar providências para mudar se ela tiver alguma coisa envolvendo isso que foi falado. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, que, Senhor, venha fortalecer a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui neste momento desta mensagem, que elas possam receber esta mensagem como um alerta e que no nome de Jesus nós possamos ver transformação no meio do teu povo, Senhor. Manifesta teu poder, a tua graça, derrama da tua unção sobre as nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, segundo a tua vontade. É o que eu te peço neste momento. Te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Obrigado pela tua presença até agora. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e principalmente de compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.